Bom dia, Cris. Bom dia, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bem, o Brasil ontem atingiu a marca impressionante de 182 mil mortes e de mais de 6 milhões de contaminados pela Covid-19. Não tenhamos dúvida que a responsabilidade por esse número alarmante é do governo Bolsonaro. E por quê? Porque desde o início da pandemia prevaleceu por parte desse governo uma atitude negacionista. Ele sempre se recusou em aceitar a gravidade da situação. Inclusive, sempre se recusou a estimular a adoção de medidas básicas para evitar a propagação do vírus, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Então, não tenhamos dúvida que se o governo tivesse um outro comportamento, no enfrentamento à pandemia, nós poderíamos ter números muito diferentes desses que nós temos. Mesmo assim, a julgar pelos indicadores dos institutos de pesquisa, apesar dessa política, o governo Bolsonaro ainda goza de um relativo apoio por parte da população. Muita gente vê nesse comportamento do povo, de parte dos pesquisados, um traço de irracionalidade e de normalização da morte. Porém, como diz o ditado popular, até na loucura existe um traço de racionalidade. E é essa racionalidade que a gente precisa entender. E para a gente entender, a gente precisa partir das relações sociais concretas que servem de base para esse comportamento geral da população. E o que dá a base desse comportamento é que as frações, os segmentos da classe dominante brasileira, daquela classe, daquele segmento que mais tem o poder econômico e o poder político no Brasil, ele tem o ultraliberalismo como um projeto de país. E o que o ultraliberalismo significa? O ultraliberalismo ele tem como um aspecto central fazer com que o Estado ele tenha um completo descompromisso com o respeito à vida, à saúde e à segurança da população, principalmente do povo trabalhador. Então, esse é o caráter do projeto ultraliberal que a gente vem tratando aqui muitas vezes em nossas colunas. Ele não tem como parte da sua ação um mínimo compromisso com a vida do povo, com a saúde e a segurança da população. O seu compromisso é eliminar todas as barreiras que impeçam a exploração dos trabalhadores e impeçam a exploração econômica para garantir a acumulação do capital. Então nós podemos ver que esse projeto ele tem uma alta dose de sociopatia. E o que é sociopatia? A sociopatia é um termo utilizado para descrever pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial. E ter um transtorno de personalidade antissocial é não possuir nenhum tipo de empatia ou de conseguir entender os sentimentos e os sofrimentos das outras pessoas. Esse é o traço de uma pessoa sociopata. Agora, o sociopata, ele não é uma pessoa que nasce com esse comportamento. Esse comportamento do sociopata, ele é adquirido a partir das suas relações, a partir do seu papel numa relação social de produção, a partir do seu papel na produção econômica, da sua posição social na sociedade. Portanto, a classe dominante brasileira, ao aderir ao projeto ultraliberal, que, como a gente diz, ele descompromete o Estado de qualquer respeito à vida, à segurança e à saúde do povo, ele adota uma postura sociopata, de não ter nenhum tipo de empatia pelo povo trabalhador, pela segurança e pela saúde do povo trabalhador. Nesse sentido, a política do Bolsonaro de negar a gravidade da situação nada mais é do que uma expressão desse comportamento e dessa postura política da classe dominante brasileira. Portanto, nada mais coerente do que termos um sociopata na presidência para levar a cabo um projeto sociopata, que não tem que não tem nenhum tipo de empatia ou de identidade com o sofrimento e com a necessidade de garantir a segurança e a saúde do povo. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, em agosto, quando o Bolsonaro cogitou
de furar o teto nos gastos públicos, que é um dos programas um dos pilares, né, do programa ultraliberal, a reação do conjunto da burguesia, inclusive do Paulo Guedes, foi de ameaçar o Bolsonaro com um processo de impeachment. Então isso mostra que para a classe dominante brasileira, morrer 182 mil pessoas pela inação, pelo negacionismo do governo não tem problema nenhum. O que não pode é furar o teto nos gastos públicos, que é um pilar da política ultraliberal que interessa à burguesia brasileira. Portanto, é a sociopatia desse projeto que embasa o negacionismo do governo Bolsonaro, não é? E um dado também que a gente tem que levar em conta, tá? Que existe uma série de institutos de pesquisa extremamente respeitados pelo mundo que têm demonstrado que em todo o planeta, com a pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres, ou seja, houve um aumento da concentração de renda. Isso inclusive no Brasil. Portanto, nós não podemos descartar que ao alargar os efeitos da crise sanitária através de uma atitude negacionista por um tempo muito maior do que a gente gostaria e do que poderia ser feito, né? O Bolsonaro está justamente facilitando a acumulação do capital por parte dessa elite econômica que está ficando cada vez mais rica com a pandemia. E por quê? Porque associado aos efeitos da crise econômica que vem se arrastando desde 2015, a pandemia ela desarticula uma resposta política das massas trabalhadoras e do povo, porque ele lança todo mundo, né, numa situação de luta pela sobrevivência imediata, através da precarização, da informalidade e do aumento do desalento social. Então não podemos deixar de cogitar que o projeto do Bolsonaro, negacionista, de não tomar a mínima atitude de garantir a segurança e a vida da população, faz parte desse projeto da classe dominante brasileira, porque a pandemia está deixando esse povo mais rico ainda. Portanto, não agir na pandemia, né? Não agir na pandemia significa e representa, na verdade, um projeto de alargar a pandemia por mais tempo do que o necessário para que essa classe dominante fique mais rica e acumule mais capital. Então não podemos descartar essa hipótese. Nesse sentido, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, só resta ao povo trabalhador um caminho, que é o de lutar e de resistir, que é o que a gente vem insistentemente aqui dizendo na coluna. Não é? Não temos outro caminho. Não queremos nem a pandemia e nem o pandemônio, que é essa existência marcada por uma escravidão assalariada e pela transformação do Brasil em uma semicolônia do capital financeiro internacional. E é nesse sentido que nós, trabalhadores, voltamos a insistir novamente, precisamos nos organizar nos nossos locais de estudo, trabalho e moradia para resistir a esse projeto sociopata, como a gente tem descrito aqui o projeto ultraliberal, para construir um projeto nacional popular que supere essas contradições e esteja orientado para a construção de uma nova sociedade, que é o único caminho que nós temos para redimir o nosso povo de 520 anos de miséria e de exploração. Então eu acho que é isso, um abraço a todos e até a próxima.